Olá, meus queridos. A recomendação nobre de hoje, o livro do dia recomendado se chama A China, de Deng Xiaoping, o homem que pôs a China na cena do século XXI. Olha que livro, né? Quem é o leitor que não julga o livro pela capa? Que atire a primeira pedra. Você olha para um livro desse, você fala, eu quero ler esse livro. O livro ele traz um antes e depois da China, do Mao Tse-tung e do Deng Xiaoping. A China é um país peculiar, é um país que inevitavelmente você estuda muito sobre ele na geografia, porque é um país que na maior parte das últimas décadas teve o status de ser o país mais populoso do mundo, né? Agora em 2023 está havendo aí publicações de que a China estaria quebrando esse ranking, saindo de segundo lugar, a Índia se tornando o primeiro país mais populoso, mas durante muitas décadas a China teve o status de ser literalmente o país mais populoso do mundo, um país que chama atenção, que é objeto de estudo de qualquer professor de geografia ou estudante de geografia, por ser um país muito populoso, tem uma população numerosa, expressiva, e que entrou para a história do mundo com a Guerra Fria, porque durante grande parte da Guerra Fria foi primeiramente administrado pela figura que é ninguém mais, ninguém menos do que a pessoa de Mao Tse-tung. Mao Tse-tung é uma figura que vai ser muito bem aplicada, a esse contexto de isolamento econômico, de aplicação do comunismo, de uma China fechada, todo o período de Mao Tse-tung que compreende desde o final da Segunda Guerra Mundial, o início da Guerra Fria, até 1976. Então a gente tem décadas de administração do governo de Mao Tse-tung, que é um governo que tem essa marca de uma China que realiza coletivização de terras, uma China ruralizada, onde ele mantém a população do campo no campo, tem muitas ações polêmicas, muitos episódios de violação de direitos. Então a gente tem aí uma história de uma China durante todo o período que é década de 50, década de 60. Quem é a China nessas primeiras décadas da Guerra Fria? Um país de uma economia fechada, isolada, com o status de ser a China comunista. Como nada dura para sempre, como essa frase que acabou de ser dita, nada dura para sempre, um dia, eis que a gente assiste um novo tempo para a China. Após a morte de Mao Tse-tung, que ficou aí como essa referência cultural para quem se alinhou historicamente a essa ideologia, após todo o período do isolamento da China ruralizada, a gente entra na China do seu sucessor, que é o que versa esse importante livro, A China, de ninguém mais, ninguém menos do que Deng Xiaoping. Este homem, ele vai estar muito diferente do seu antecessor, porque agora o Deng, ele entra para a história não mais como Mao entrou para a história. Mao entrou para a história com a sua lógica do isolamento econômico, com uma China fechada, isolada, e quando a gente vai analisar, Deng entra para a história com a China, que ele vai promover a abertura aos mercados. Final da década de 70, esta China que estava populosa, com a população de baixíssima escolaridade, analfabeta, esse formigueiro humano que estava se arrastando pela política do filho único, vai viver um novo líder político com essa visão de que vamos abrir a China para os mercados do mundo. O que vai acontecer com isso? E aí, inevitavelmente, a gente vai ter uma transferência de indústrias
multinacionais de todas as partes do mundo. Para quê? Para explorar essa mão de obra barata, ruralizada, empobrecida, que se manteve no isolamento econômico nas décadas anteriores, né? Então é aquela frase que diz assim: quem não conhece história vive no escuro, não vai compreender o presente, né? E esse livro, ele traz qual é o mérito desse líder político para a China, né? O que ele faz, quais são os seus planos, as suas articulações para preparar esse país China, que a princípio é uma China comunista e vai transitar para uma China, dois pontos, um país de dois sistemas, chega no final do século XX só crescendo economicamente, explorando essa mão de obra barata, com condições análogas à escravidão, e agora estamos no século XXI e eis que a China tem o status de ser o dragão do século XXI, né, de ser um grande e importante membro dos BRICS, né? E essa é uma leitura, com certeza, que vale a pena ser feita. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo grande e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!